Oi, eu sou a Pete e é um prazer ter você comigo aqui no meu canal. No vídeo de hoje você vai aprender sobre monômios. Você vai aprender a relação dos monômios com o cálculo de perímetro, área e volumes. Esse é o quarto vídeo da série de monômios. Eu já postei 3. Se você não assistiu, vai lá e assiste para ficar por dentro de tudo sobre esse assunto. E se você gostar desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, deixe seu like aí para mim. Vamos lá? Vamos começar então pelo cálculo do perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados da figura. O contorno da figura. Nós pegamos uma figura e somamos o valor do contorno dela. Então, ali no primeiro exemplo, que já está resolvido, nós pegamos então, para calcular um monômio que representa o perímetro daquela figura, nós pegamos todas as medidas que tem naquela figura, todas as medidas que formam o contorno da figura. Então, 4ab ao cubo, 5ab ao cubo, 9ab ao cubo, 13ab ao cubo, 11ab ao cubo. Completamos todo o contorno, completamos todo o perímetro daquela figura. Somamos todos aqueles monômios que têm a parte literal idêntica, porque nós aprendemos lá no vídeo 1, onde eu ensinei adição e subtração de monômios, que a gente só pode adicionar e subtrair monômios se a parte literal for idêntica. Se você não viu, vai lá e assiste. Então, neste caso, a parte literal é idêntica em todos os lados daquela figura. Então, nós podemos adicionar os coeficientes, que são os números da frente. Somando todos os coeficientes, então, nós vamos encontrar 42AB3. Então, o primeiro ali, aquele primeiro exemplo já estava resolvido. Vamos resolver o segundo exemplo. Então, o perímetro vai ser dado por, vamos adicionar todo o contorno, 8xy mais 12xy mais 8xy mais 20xy mais 10xy, vou pôr aqui embaixo porque não deu espaço. Então, adicionando tudo, 8 mais 12 vai dar 20, aí com esse 20 aqui, 40, com esse 8, 48, com esse 10, 58. Então, nós vamos ter que, somando todo, adicionando todo o contorno, nós vamos ter que vai dar, então, 58. Então, 58 o quê? XY, né? Porque a parte literal a gente só repete. Vamos lá, então, fazer agora sobre área. Vimos que no perímetro era só somar todo o contorno, porque vocês já sabem, né? Você já sabe geometria plana. Agora, na área, vocês têm que relembrar que tanto no retângulo quanto no quadrado, a área é a multiplicação, é o produto dos lados. Como o quadrado tem lados iguais, a gente sabe que a área do quadrado é lado vezes lado. No caso do retângulo, não tem lados iguais. O comprimento e a largura são diferentes. Então, a gente diz que o retângulo a área do retângulo é o comprimento vezes a sua largura. Então, para fazer o cálculo de áreas, você tem que ter assistido o vídeo 2. Se não assistiu, vai lá e assiste, que é sobre multiplicação e divisão de monômios. Então, vamos calcular primeiro a área desse retângulo aqui. Então, a área vai ser o comprimento vezes a largura. Então, a área vai ser o comprimento desse retângulo. A gente observa que o comprimento é aqui, né? 2x. Então, 2x, que multiplica a largura aqui, a medida da largura, x. Então, 2x vezes x, para quem já viu o vídeo de multiplicação, sabe que a gente repete, que a gente multiplica os coeficientes, que é 2 e 1 aqui, quando não tem nada, né? 2 vezes 1, 2. E na multiplicação das letras, a gente soma os expoentes. 2x na 2. Então, esse é um monômio que representa a área desse retângulo. Agora, vamos fazer a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Ou a gente pode escrever também lado ao quadrado. Vamos representar, então. O lado é 3xy vezes 3xy. Multiplico coeficiente vezes coeficiente, 3 vezes 3 dá 9. Agora, nas letras, eu adiciono os expoentes. Os do x, que é o 1, quando não tem nada, né? 1. Então, x ao quadrado. E do y também, 1 e 1, y ao quadrado. Então, o monômio que representa a área desse quadrado é 9x ao quadrado, y ao quadrado. Viu que fácil? Vamos fazer, então, uns de volume agora.
No cálculo de volume, você tem que lembrar que o volume é o produto de 3 dimensões, ou a área da base vezes a altura. Mas é mais fácil saber que o volume é o produto de o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vamos fazer o volume do cubo aqui, né? Como é que eu sei que é um cubo? Ele me mostra, então, as representações pelo monômio L, L e L. Então, o monômio é todo igual, né? Então, eu tenho todos os lados iguais. Nesse caso, então, eu consigo, pela figura, eu já consigo identificar que é um cubo. E pelas dimensões serem todas iguais, eu também consigo identificar que é o cubo, porque o cubo ele tem todos os lados iguais. Então, eu tenho o meu monômio representado por L, L e L. Então, eu tenho comprimento, largura e altura L. Como eu faço, então? O comprimento vezes a altura vezes a largura. Então, para calcular o volume desse cubo, eu vou fazer o comprimento vezes a altura vezes a largura, que neste caso é representado todas as dimensões por L. Então, vou fazer L vezes L vezes L. Na multiplicação, então, de monômios, a gente multiplica os coeficientes, que nesse caso é o número 1, não apareceu. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. E no L, a gente tem o expoente 1 quando não aparece. Então, se eu somar o expoente 1 de cada L, eu vou ter L ao cubo. Então, eu tenho que o monômio que representa o volume desse cubo é L ao cubo, ou L na terceira potência. Agora a gente vai fazer o volume desse paralelepípedo. Bom, como eu já falei, né? O volume é um produto de 3 dimensões. Então, comprimento vezes a largura vezes a altura. Neste nosso exemplo, nós temos o comprimento 4xyz multiplicado, então, pela largura 2xyz multiplicado pela altura 3xyz. Para multiplicar, então, coeficientes primeiro, então eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 3. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24. E nas letras? Nas letras, nós vamos somar os expoentes. Todas elas têm expoente 1, então todas elas vão ficar com 3, né? O x vai ficar na 3, o y na 3 e o z na 3. Muito fácil, é só saber a fórmula e saber multiplicar monômios, que está no vídeo 2, não esquece. Vamos ver agora, então, a aplicação em alguns problemas, para você fixar bem e entender onde pode aparecer essas operações, né, envolvendo área, volume ou perímetro dentro de problemas. Vamos ver o primeiro exemplo, então. O perímetro de um quadrado é o monômio 16x ao quadrado. Qual é o monômio que representa o lado desse quadrado? Então, nós temos o perímetro representado por 16x ao quadrado. Nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, todos os lados somados, né, os 4 lados somados, encontramos 16x ao quadrado. Então, lado mais lado mais lado deu igual a 16x ao quadrado. Então, nós temos 4 medidas iguais que somadas deram 16x ao quadrado. Para descobrir o tamanho de um dos lados, né, que todos são iguais, é só a gente dividir, então, o 16x ao quadrado por 4, que nós vamos encontrar 4x ao quadrado, porque na divisão nós dividimos, né, coeficiente pelo número, e se tivesse letra, nós dividiríamos também, mas aqui o 4 não tem, né? O 4 é uma constante, é só um número. Então, nós temos que dividir apenas o 16. 16 por 4 dá 4, e repetimos a parte literal. Então, nós vamos encontrar que o lado do quadrado vale 4x ao quadrado. Viu que fácil? Vamos ver, então, um outro exemplo ali. O comprimento de um retângulo é expresso pelo monômio 4x ao cubo. Então, o comprimento 4x ao cubo. Qual é o monômio que representa a largura? Então, nós vamos encontrar essa medida. Então, qual é o comprimento que representa a largura se o perímetro é dado pelo monômio 11x ao cubo? Como nós sabemos, o perímetro é a soma de todos os lados. No caso do retângulo, nós temos
duas medidas iguais, que seriam o comprimento, né? E depois mais duas iguais também, que é a largura. Então, nós temos o comprimento duas vezes, então nós temos o comprimento duas vezes somados para encontrar o perímetro, e temos a largura duas vezes somadas também. Isso tudo, o exercício nos falou que vale 11x ao cubo. Bom, eu já sei quanto vale o comprimento, né? 4x ao cubo, e eu somo aqui com 4x ao cubo. Agora eu preciso saber qual o valor da largura, né? Qual foi, então, a medida que somada duas vezes, eu encontrei 11x ao cubo. Então, eu vou somar aqui os meus comprimentos somados, né? Porque eu tenho dois valores iguais, vai dar, então, 8x ao cubo. 8x ao cubo. Mais o L, um L mais um L, eu posso botar 2L, né? Mais duas vezes o valor da largura, dá igual a 11x ao cubo. Agora eu tenho aqui que é 2L, então duas vezes o valor da largura, é igual a 11x ao cubo menos 8x ao cubo. Resolvendo isso aqui, nós vamos encontrar, então, 8, 9, 10, 11, então vai dar 3, né? 3x ao cubo. E observem que esse valor de 3x ao cubo é o valor de duas vezes a largura. Então, seria duas vezes a medida da largura. Só que eu quero saber quanto vale uma medida da largura, né? Porque eu quero saber quanto vale apenas esse pedacinho aqui. Eu não quero saber os dois, né? Eu não quero saber os dois juntos. Então, eu posso fazer, vou fazer aqui no cantinho da gente, para descobrir, então, quanto vale uma medida da largura, que é a largura, eu vou fazer o valor de duas medidas dividido por 2. Então, a largura vai ser 1,5x ao cubo. Esse é o valor, então, esse é o monômio que representa a largura desse retângulo. É só ter paciência, usar os seus conhecimentos, tanto de geometria quanto os de adição, subtração, multiplicação e divisão de monômios, que você está pronto para resolver esses problemas. Vamos ver mais uns exemplos? Agora a gente vai fazer umas aplicações de área envolvendo monômios. Qual é o monômio que representa o lado de um quadrado, cuja área é representada por 25x ao quadrado, y ao quadrado? Então, a gente tem o valor da área aqui. Então, nós temos o valor da área, 25x ao quadrado, y ao quadrado. Sempre que você tiver o valor da área de um quadrado, para descobrir o valor do lado, é só extrair a raiz quadrada da área que você vai ter o valor do lado. Então, para descobrir o lado, nós extraímos a raiz da área, a raiz quadrada da área. Então, a raiz quadrada da área, nós vamos escrever aqui. E eu também já ensinei em outro vídeo, né, no vídeo de radiciação, como extrair a raiz quadrada de um monômio. Vai lá e assiste. Então, vamos descobrir quanto é que vale o lado aqui. Raiz quadrada de 25 é 5. De x ao quadrado, nós vamos dividir o quadrado pelo 2 que está aqui escondidinho. Então, vai dar x. E de y ao quadrado vai dar y. Então, esse é o monômio que representa o lado do nosso quadrado. Agora, vamos ver o próximo exemplo. O monômio 124 ao quadrado b ao cubo representa a área de um retângulo cujo comprimento é dado por 31 ao quadrado b ao quadrado. Então, a medida do comprimento. Determine o monômio que representa a largura desse retângulo. Então, queremos encontrar o monômio que representa a largura. Se nós temos o valor da área, temos que pensar na fórmula. A fórmula da área é o comprimento vezes a largura, né? Lado vezes lado, que no caso do retângulo, os lados são diferentes. Então, é o comprimento vezes a largura. Então, vamos substituir. A área é 124 a ao quadrado, b ao cubo. O comprimento, 31, a ao quadrado, b ao quadrado. E a largura, nós vamos encontrar. Agora, como eu quero encontrar a largura, eu passo, então, toda essa parte aqui dividindo. Aí eu isolo a largura e acho a largura. Então, a largura vai ser igual ao 124 a ao quadrado, b ao cubo, dividido, né, sobre 31 a ao quadrado, b ao quadrado. Na divisão de monômios, nós dividimos os coeficientes, então 124 dividido por 31 vai dar 4, e nas letras, para a gente dividir as letras, a gente subtrai os expoentes.
A2, com A2, vai sumir, vai cancelar, né? Porque, na verdade, vai dar 1. Porque eu vou fazer o 2 menos o 2, vai dar A na 0, e A na 0 é 1. Então, não precisa aparecer. E o B na 3 com B na 2, 3 menos 2, vai dar 1. Então, vai sobrar só B. Esse é um monômio que representa a largura desse retângulo. Vamos fazer agora exercícios de volume, para você ficar com tudo bem certinho. Um paralelepípedo tem seu volume expresso por 24xyw. Duas de suas dimensões são 3xw e 2yw. Qual é o monômio que representa a terceira dimensão? Vamos lá. A gente sabe que o volume é o produto de três dimensões. Então, é o comprimento vezes a largura e vezes a altura. Aqui eu esqueci de colocar as potências. E aqui também eu vou colocar as potências para a gente trabalhar essa parte aqui de potências e não... Opa! Peraí. Tá. Então, arrumando ali, né? O volume é 24x4y6w3. E o volume é sempre o produto de três dimensões. Comprimento, largura e altura da figura, né? Que seria a área da base vezes a altura. Então, nós temos duas das dimensões, falta uma. Então, vamos substituir. O volume foi dado 24, x4, y6, w na 3. Isso é igual. Agora, eu vou colocar o comprimento. 3x2, w2 e a largura 2yw. A outra dimensão, que é a altura, na verdade o problema não especificou, né? Eu fiz a figura e coloquei onde eu quis. Isso aí você pode, quando o problema não especifica, você faz a figura e substitui os valores onde você quiser. Sabe que uma das dimensões não tem, então uma delas vai ter que ser encontrada, tá? Isso aí fica opcional, a não ser que o problema diga, a largura é tanto, a altura é tanto, aí você coloca no valor exato na figura conforme ele falou. Como ele não especificou, eu fiz a figura para me basear, porque é sempre bom fazer a figura para você ter uma noção, né? A visualização é sempre bom na matemática. Então, eu deixei a figura ali para a gente ter o visual, né? O desenho. Mas esses lugares onde eu coloquei o comprimento e a largura foi opcional, tá? E a altura eu vou deixar para a gente encontrar. Essa é a nossa incógnita, né? A nossa pergunta. Então, eu vou resolver essa multiplicação aqui de monômio que eu tenho. Vou repetir o 24, x na 4, y na 6, w na 3. Multiplico os coeficientes, que é o 3 vezes o 2, que vai dar 6. Somo os expoentes, mas o x não tem no monômio, no outro monômio, então eu só repito, x ao quadrado. O y não tem aqui também, eu repito, e o w tem, então fica w na 3. Agora eu já arrumei e a altura eu vou encontrar. Como eu quero encontrar a altura, eu vou isolar a minha altura, eu vou deixá-la sozinha. Então, eu passo isso aqui tudo dividindo para o outro lado, né? Então, eu vou ficar com 24, x na 4, y na 6, w na 3, sobre, dividido, né? Por 6x2, y, w na 3. Agora, dividindo, vamos encontrar o monômio que representa a altura. Nos coeficientes, nós dividimos 24 por 6, dá 4. X na 4 com x na 2 fica x na 2, porque subtrai os expoentes. Y na 6 com y fica y na 5. Y na 3 com y na 3 só cancela porque fica 1. Então, essa é a expressão, é o monômio que representa a altura a terceira dimensão, né? Eu escolhi como altura, mas a terceira dimensão, no caso do meu exemplo, que eu escolhi para ser a altura, esse é o monômio que representa a altura desse paralelepípedo. Vamos ver o próximo? Se o volume de um cubo é representado pelo monômio 27xyz,
Vou colocar aqui também os expoentes, que eu esqueci dos expoentes desses. 9, 6 e 3. Então, se o volume do cubo é representado pelo monômio 27x9, y6 e z3, qual é o monômio que representa o lado desse cubo? Sempre que você tem o valor do volume do cubo, para encontrar o lado, é só extrair a raiz cúbica. Extrai a raiz cúbica do volume e você já terá o lado daquele cubo. Então, para encontrar o valor do lado, você extrai a raiz cúbica do volume. Essa é a fórmula quando o volume é conhecido. Então, a gente vai extrair a raiz cúbica do volume. 27x9, y6 e z3. Vamos lá. A raiz cúbica de 27, não vai ficar a raiz aqui, né? A gente vai extrair a raiz, mas a gente pode demonstrar também como é que a gente tira essa raiz, né? É o 3 ao cubo. E aqui, as letras, a gente só vai dividir depois os expoentes com o expoente cúbico aqui da raiz. Então, eu vou tirar esse 3 com esse aqui. Então, vou encontrar o lado igual a 3 e as letras ali, né, do meu monômio, a parte literal, eu só vou dividir o expoente com o índice da minha raiz, que é cúbica. Então, 9 dividido por 3, que vai dar, então, x na 3. O y, 6 dividido por 3 dá 2. E o z3 dividido por 3 dá 1. Então, esse vai ser 3x3, y2z vai ser o monômio que representa o volume, o lado desse cubo. Então, se você tiver o volume, extrai a raiz cúbica do volume, que você vai ter o lado do cubo. Então, essa foi a nossa última, o nosso último vídeo da série de monômios. Assista a série completa para você ficar sabendo tudo sobre esse assunto e me acompanha, né? Segue me acompanhando para você ficar por dentro dos assuntos de matemática e física de uma forma bem simples. Muito obrigada e até o próximo vídeo.